Série Permaneça em Jesus. Parte 6. Uma criança violenta de 13 anos e o Espírito Santo. A experiência começou 1 ano antes de ler o livro sobre o Espírito Santo. Um novo estudante havia chegado à nossa escola e dentro de alguns dias o nosso oásis de paz foi transformado em uma arena de ásperas brigas. O menino tinha 13 anos de idade e era maior e mais forte que todas as crianças. Muitas coisas que foram aprendidas durante o ano letivo e tinham produzido frutos maravilhosos pareciam desaparecer em um instante. Deixe que ele mesmo te conte a história. Quando vim para a minha escola atual, eu não tinha ideia do que me esperava. No meu segundo dia de aula, fui provocado. Estourei e comecei uma briga com um dos meus colegas. Eu bati nele, embora ele fosse consideravelmente mais fraco do que eu. O ofendi e gritei que nunca mais queria vê-lo. Mais tarde, percebi o meu erro e pedi desculpas, como sempre fiz no passado. 1 mês depois, tive uma conversa com a diretora e comecei a sentir algo diferente. É surpreendente a maneira como isso começou a acontecer somente agora, já que sou filho de pastor. Inclusive, até comecei a passar mais tempo com Jesus. Eu pensei que esse jovem precisaria de cuidados especiais. Ele estava consciente de suas falhas, se arrependeu e tentou novamente, mas ele não obteve sucesso duradouro por si mesmo. No início, raramente se passava um dia em que ele não estivesse envolvido em uma luta, mas aos poucos foi melhorando. Após 6 meses, ele disse que achava que eram as orações que o tinham trazido para mais perto de Deus. Nesse meio tempo, ele começou a orar pela manhã, clamando por força. Seus acessos de raiva e brigas se tornaram menos frequentes. 11 meses se passaram desde que ele chegou à nossa escola e pudemos ver mais melhorias, porém a sua ira, sua explosão e temperamento não estavam sempre sob controle. Era natural, ele tentou vencer por sua própria força e entendimento, o que funcionou algumas vezes, mas outras não. Nossas orações tinham causado alguns efeitos positivos, mas sua mentalidade ainda possuía pontos a serem trabalhados. Faltava a força renovadora do Espírito Santo. De que maneira uma pessoa pode ver seus erros, tentar controlar seu temperamento e falhar? No momento em que eu pensei que não havia solução, recebi o livro mencionado anteriormente. Ele veio na hora certa. Então eu percebi o que estava faltando. Era o poder do Espírito Santo. Nós nem sequer havíamos pedido a ele para que nos ajudasse naquela situação difícil. Como eu havia sido tocada pela mensagem do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, tive coragem de perguntar ao menino se ele já havia orado pelo Espírito Santo. Não, nunca orei, respondeu o menino. Então eu tentei despertar o seu interesse pelo livro. A princípio, eu não dei o livro para ele. O menino deveria realmente almejá-lo. De fato, depois de algum tempo ele me pediu que eu lhe desse o livro. Mais uma vez, em suas próprias palavras. Em novembro de 2012, a minha professora me deu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu ansiosamente comecei a lê-lo. Naquela época, eu realmente não estava familiarizado com a obra do Espírito Santo. No primeiro dia, ele já tinha devorado quase 2 capítulos e então me perguntou quantas vezes eu já o tinha lido. Imediatamente, ele começou a ler os capítulos novamente e queria fazer tudo o que o livro havia sugerido, lê-lo de 6 a 10 vezes. Desde então, muita coisa mudou. A partir de dezembro de 2012, já não havia nenhuma briga ou socos, e eu mal podia acreditar. Os meninos envolvidos nas brigas se tornaram seus amigos e eles se relacionavam harmoniosamente. Ele mudou completamente, ele é educado,
prestativo, e a tranquilidade tomou conta de sua natureza agressiva. Seus colegas podem confirmar que Deus estava no comando desta transformação. Os frutos eram visíveis a cada dia. Para a glória de Deus, eu quero mencionar que este menino decidiu ser batizado em junho de 2013. Se isto não é o trabalho do Espírito Santo... Eu sempre pensei que eu poderia controlar as crianças e fazê-las ver a razão. Paciência, atenção e muitas conversas iriam conduzi-las a isto, mas apenas isso simplesmente não funciona a longo prazo. Deus teve de intervir e me ensinar que é o seu Espírito que torna o impossível possível. Algum dia, quando este menino estiver no céu, eu saberei que Deus tornou isso possível. Quando eu estava no fim da minha sabedoria e finalmente entendi que não podia guiá-lo, então Deus começou a trabalhar nele de maneira radical. Este menino encorajou-me a ver que não há casos perdidos para Deus. Oração. Pai querido que estás no céu, obrigado pelo convite urgente de Jesus para clamarmos pelo Espírito Santo. Lamento as perdas que experimentei por causa da falta do Espírito Santo. Preciso da assistência divina para que Jesus se torne maior em mim. Eu preciso de sua ajuda em todas as áreas da minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo que pode mudar o meu caráter e por tornar-me apto para o reino de Deus. Eu me entrego completamente a Ti com tudo o que sou e tenho. Obrigado por me aceitar e derramar suas bênçãos. Ajuda-me a crescer em conhecimento sobre o Espírito Santo. Oro no doce nome de Jesus. Amém. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, 6. Capítulo 2. Render-se a Jesus. Eu perco minha vontade própria? Ou me tornarei mais forte? O que pode me impedir de me entregar a Jesus? Nos entregarmos significa que tenho que desistir da nossa própria vontade? Não podemos enfatizar essa encorajadora mensagem o suficiente. Somos salvos pela fé, João 3,16, Atos 16,31 e outras passagens. A primeira peculiaridade da fé bíblica é a confiança. Aquele que confia em Jesus confiará a si mesmo a Ele. Isso significa que nós somos salvos porque nos entregamos a Deus através de Jesus Cristo. Nossa redenção confiante é um claro, visível sinal de uma fé verdadeira. Entrega completa é a chave para a salvação, novo nascimento, vitória contra o pecado e a tentação e para a plenitude no Espírito Santo. Os que se apegam à palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo os pode entristecer, quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita conformidade há descanso perfeito. O desejado de todas as nações, 331. O Espírito Santo é o presente de coroação que Jesus quer dar para cada um dos seus discípulos. Deus não poderia dar mais do que isso. O Espírito Santo é o dom que traz consigo todos os outros dons. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e, todavia, não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. O desejado de todas as nações, 672.
Receber esse dom está ligado a condições. Nós normalmente falamos sobre Cristo e sobre o Espírito Santo e ainda não recebemos essa bênção. Por quê? Nós não nos entregamos completamente a Ele, tanto que possamos ser conduzidos e guiados por Ele. Muitos não têm se entregado a Deus, frequentemente por ignorância, mas preferem manter a vida em suas próprias mãos. Essa pode ser a razão para a falta do Espírito Santo. Todos podem estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas é a evidência da capacidade para responsabilidades maiores. Quando isso não é feito, a pessoa deixa de obter a graça, o poder, a força de caráter que se recebe mediante entregas sem reservas. Profetas e Reis, páginas 218 e 219. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim.